Olá, está começando a partir de agora ao vivo aqui pela UX TV o programa Rede de Olhares. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Há 30 anos se descobriu uma doença chamada AIDS e uma doença que gera ainda muitos tabus, juntamente com as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre isso, nós vamos realizar um programa a respeito, também antecipando aí a data mundial de combate à AIDS, hoje aqui no Rede de Olhares. Você que está em casa é o nosso convidado especial para participar com a gente através das nossas redes sociais e do nosso telefone, nesse horário em que estamos ao vivo, às 6h30 da tarde. Hoje, quem está aqui me ajudando na interatividade é o Micael Suzin. Tudo bem, Micael? Tudo bem, Vivi. Vamos divulgar então para o pessoal que está em casa os nossos canais de interação? Claro. O pessoal que está assistindo agora às 6h30 pode entrar em contato com a gente ao vivo pelos canais do Facebook, tem o facebook.com/UXTV. Tem o Twitter, @UXTV, e também pode ligar no 32 18 21 94. Hoje a gente vai estar pedindo, mande suas dúvidas, reflexões sobre o tema, mas eu também vou estar abastecendo as nossas redes com informações que podem ser úteis para as pessoas que estão com dúvidas e que, enfim, desconhecem sobre o tema. Para procurar ajuda, seja através de ONGs e da Pastoral da AIDS, que estão aqui no programa hoje participando também, e como fazer o exame também, Exatamente, Micael? Logo, importante, a gente vai falar sobre isso. Muito obrigada. Hoje em dia, a gente sabe que não existem mais grupos de risco com relação a isso. Eu gostaria que a senhora colocasse um pouco sobre até a questão dos preconceitos, o que mudou, o que não mudou em relação à AIDS. Bom, desde 1984, mais ou menos, quando a gente começou a ouvir mais falar de AIDS, principalmente no meio artístico, E a gente teve Fred Mercury, Cazuza, enfim, que foram dois artistas que demonstraram muito, a sua doença, enfim, que a gente conseguiu acompanhar um pouco mais. E aquele medo de ser uma doença fatal, de que ela acometia principalmente homossexuais, e a virada que ela foi tendo na década de 90, quando ela entrou dentro de casa de família, e que aí o casal poderia ter, e quando ela começou a acometer crianças, porque crianças nasciam de mães infectadas. Como é que está a situação hoje, passados aí 30 anos dessa descoberta? Em Caxias do Sul, o que a gente pode falar um pouco a respeito disso? Bom, no serviço municipal, então, ele é um serviço público, mas que todas as pessoas, independente de usar o SUS, acabam acessando de alguma maneira, em virtude do medicamento também. Nós temos hoje 2.500 pessoas cadastradas no serviço, então, com o diagnóstico do HIV, AIDS, que algumas fazem acompanhamento exclusivo no SUS, outras, enfim, em consultórios também. Dessas, em média, 1.500 fazem uso de medicamento. Uma mãe com AIDS ter um filho completamente saudável. Desde que ela faça o acompanhamento e o tratamento adequado, E não amamente também essa criança. Eu gostaria agora de chamar uma reportagem que a nossa equipe realizou para falar sobre a questão dos números da AIDS, especificamente aqui em Caxias do Sul, até para complementar um pouco do que a Graziela estava colocando para a gente. Confira. Em Caxias do Sul, o número de pessoas contaminadas com o vírus da AIDS preocupa. Vinculados no serviço de infectologia, nós temos em torno de 2.500 pessoas. A gente tem tido um aumento considerável de número de casos novos de um ano para o outro. Nós tínhamos uma média durante 2012 de 18 casos novos por mês. Até outubro de 2013, a gente já está em 21 casos novos por mês. É um número que a gente considera alto e não se tem essa perspectiva de reduzir. A predominância de pessoas infectadas com o vírus da AIDS tem mudado. A maioria é de mulheres entre 30 e 40 anos de idade. A gente tem um problema muito grande culturalmente no sul do país nesse sentido, e o aumento do número entre as mulheres mostra isso também. Se tem uma cultura mais machista no Rio Grande do Sul, e elas têm uma dificuldade de negociar esse uso de preservativo, por isso provavelmente que elas estão sendo infectadas com tanta frequência. A recomendação, na verdade, é para que todas as pessoas façam pelo menos 1 a 2 vezes por ano, com uma revisão de saúde mesmo, a testagem para HIV. Dados do Ministério da Saúde calculam que atualmente 530 mil brasileiros estão contaminados com o vírus da AIDS. Desses, 135 mil sequer fizeram o exame e não têm conhecimento que estão contaminados.
Fazer o exame que identifica o vírus no organismo é extremamente importante e é rápido, indolor, gratuito e sigiloso. E o resultado do exame ele só pode ser retirado pela própria pessoa. Não tem como ser mandado nenhum tipo de familiar ou amigo ou qualquer outra pessoa que tenha alguma relação com o paciente para retirar. A pessoa não depende de indicação nem encaminhamento médico para se dirigir até aqui. Das 7 da manhã até as 4 da tarde, sem fechar o meio-dia, ela só se dirige até o serviço, ela diz que quer fazer a coleta de exame e já é testada na hora. E o resultado sai dentro de quanto tempo? Se for o exame tradicional, demora em torno de 15 a 20 dias, dependendo o resultado. Se for feito o teste rápido, isso é variável, de acordo com o caso, sai em torno de 40 minutos o resultado. Vencer o preconceito é o primeiro passo para incluir o exame do HIV nos exames periódicos. Hoje está bem claro que quanto antes for feito o diagnóstico, melhor é o prognóstico dessa pessoa. Ela hoje é uma doença tratável, ela não tem cura, mas tem como ser feito um tratamento e a pessoa ficar muito bem desde que faça o acompanhamento e faça o tratamento correto. Eu volto agora conversando então com a Rosa Dea Sperhack, ela que é coordenadora do Laboratório de Pesquisa HIV/AIDS aqui da Universidade de Caxias do Sul. Vimos aí na reportagem a importância de ter essa testagem, né? De se saber se a pessoa é portadora ou não do vírus. Eu gostaria que você colocasse os avanços do laboratório em relação a esse exame, acredito eu, né, Rosa Dea? Então, eu acho que eu vou contribuir até reforçar o que a Nicole comentou de ir se testar, né, a possibilidade de fazer testes mais rápidos e ter um diagnóstico mais rápido para evitar essa cadeia de transmissão. Então, o teste rápido é um teste que está sendo implantado agora, né, pelo Ministério da Saúde e o laboratório, felizmente, teve uma contribuição muito importante, né, com os testes que foram recomendados pelo Ministério da Saúde. Nós fizemos a validação desses testes. Como é que essa ONG percebe o preconceito relacionado à AIDS? Bem, desde a época E por ser já LGBT, nós já tivemos um estigma de ser portador soro positivo, né? Ser positivo. Vamos abrir a sigla LGBT para o pessoal que está em casa? Lésbicas, LGBT, lésbicas, gays, travestis e transexuais. Então, assim, desde o momento, como foi comentado, a doutora Grazi, desculpa que eu estou velha, não lembro de alguns nomes, só da Grazi, que eu todo dia incomodo ela. O Fred Mercury, Gazusa, eles não tiveram vergonha, como qualquer outro LGBT, tem vergonha de mostrar, dar a cara a tapa. Então, já mostramos isso. Então, isso já mostrou que o movimento se organizou e os LGBTs, que como era uma doença titulada a de LGBTs, de gays, de lésbicas, travestis, mas nem tanto de lésbicas, porque as lésbicas são mais as DSTs, né? Que depois a Grazi vai estar abordando. Eu trabalho específico da Pastoral da AIDS, aqui também como diocese, depois temos a nível nacional também, né? É trabalhar para formar uma cultura de acolhida, solidariedade com as pessoas. Porque sabemos que os portadores, os que realizaram o teste e detectaram que é portador do vírus, já por si eles sentem discriminação, preconceito. Então, nós, no nosso trabalho, na nossa ação como pastoral, procuramos assim formar os agentes e trabalhamos bem em parceria também com a Secretaria da Saúde, formando os agentes para eles conseguirem no local de trabalho acolher essas pessoas que chegam, né? Porque não é nós que vamos procurá-las, mas elas que chegam. Realmente, dia 1º de dezembro é um dia para a gente parar, refletir, pensar a respeito também dos nossos comportamentos, né? Exatamente. Com relação a AIDS e DSTs. Eu acho que a informação está aí, né, Marcos? A informação está aí, né? E colocando a forma como o mundo está hoje, né? A perda de valores e princípios, né? A AIDS chegou no Brasil na década de 80, isso, né? E muita cidade onde se procura o sexo, né? E isso dá para dizer que de certa forma é uma doença comportamental, porque como foi comentado antes, a esposa está em casa cuidando da família e vai saber, o marido a princípio sai para trabalhar,
né? E hoje não dá para se dizer isso só do homem. Foi um dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal. E ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desse que estudava demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. E eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. Ela se formou há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu. Ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tenho tempo dou uma passada lá pra ver como estão. Se eu estou na zona norte pego a estrada do Forte pro meu irmão. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. E eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. Dá tempo ainda de participar ao vivo, você que está em casa aí da nossa discussão aqui no estúdio, né, Micael? Isso mesmo, Vivi. O pessoal pode entrar em contato com a gente pelos canais de interatividade. Temos o facebook.com/UXTV, o Twitter, @UXTV, e também pode ligar no 3218 2194. Pode ter suas dúvidas, mandar um recado, opinião e pedir para os entrevistados, né? Aproveitar, claro, a participação dos nossos especialistas também, de repente até sanar alguma dúvida aí via internet mesmo, de uma maneira sigilosa também, quem sabe, né, Micael? Exatamente. Fica aí a dica para o pessoal aí, até esse horário das 7h20, que a gente vai estar ao vivo aqui, o pessoal pode participar, né? É só perguntar que a gente vai lançar aqui no programa. Doutora Alessandra, para a gente falar um pouco sobre as DSTs também, a gente fala muito da questão da AIDS, gostaria que a senhora focasse um pouco, explicasse de uma maneira pedagógica para o nosso público que está nos assistindo também. As DSTs, a gente tem um grande tabu porque ela também se relaciona a comportamento sexual, né? Mas são doenças preveníveis, a maioria delas com preservativo, né? Outras com vacina, como a hepatite B a gente não precisa ter, né? Basta se vacinar. A população agora, o Ministério da Saúde, praticamente para toda a população suscetível, criança, adolescente, adulto, né? Ele está ofertando essa vacina gratuitamente em posto de saúde, quer dizer, fazer as 3 doses da vacina, ver se ela soroconverteu, que a gente chama, quer dizer que ela funcionou, e aí já está protegido de hepatite B. Eu gostaria que o senhor comentasse então a respeito desses números aí. O que o senhor pensa em relação? Existe informação? Existe tratamento? Existem pastorais, ONGs aí trabalhando? Enfim, eu acho que também a questão da saúde, seja ela pública ou privada também, a informação está por aí, mas as pessoas continuam se contaminando. Em Caxias do Sul o número cresceu, né, Graziela? De 2012 para 2013. Como é que a gente explica isso? O Brasil é conhecido por um dos melhor programa do mundo em termos de prevenção e assistência. É o único país que disponibiliza medicamento desde o início da doença. Tem uma rede de saúde totalmente preparada, profissionais qualificados e trabalha com um tripé que é a sociedade civil nas ações de prevenção e acompanhamento. Mesmo assim, não tem conseguido evitar que haja o número alto de novas infecções e também de óbitos, que nós amargamos também. O Rio Grande do Sul hoje está no top, tanto em nível de infecções, né, com 92% de infecções, e também em número de óbitos. Das 50 cidades com maior índice de infecção do Brasil, 10 são do estado do Rio Grande do Sul.
Então, a gente fica se perguntando o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul com esse alto índice de infecção. Na verdade, como você muito bem colocou no início do programa, a questão cultural ela é fundamental. Nós acreditamos no início que era uma doença de um grupo específico e não conseguimos ainda compreender que a vulnerabilidade é nossa, é de todos, né? É uma doença que passa 97% por relações sexuais. Todos nós, independente de quem tenha feito alguma opção específica, mas todos nós, uma hora ou outra, podemos ter uma relação sexual. Não tendo essa consciência da nossa vulnerabilidade, nós colocamos em risco quanto à infecção do HIV. E é algo estranho, né, Frei Lunardi? Porque, assim, em cada ano, às vezes isso aumenta entre os jovens, o outro ano a questão da terceira idade. Eu acho que vocês podem também me ajudar com relação a isso. Esse ano foram as mulheres de 30 a 40 anos. Parece que vai migrando para tipos, para idades. A gente não consegue ter uma análise, né? O ministro da Saúde tem anunciado ultimamente, eu acho que agora o dia 1º vai sair essa estatística muito clara. O Brasil tem uma epidemia, passa a ter uma epidemia do que a gente chama generalizada. Significa, ela atinge todas as populações, todos os perfis populacionais, todas as classes sociais. Hoje você não pode mais dizer AIDS é aqui ou ali. Todas as pessoas estão, digamos assim, vulneráveis. No sentido de que, se você não tem a informação, e ali não basta ter informação, como você mesmo diz, hoje nós temos todas as informações. Porém, a gente não consegue fazer com que a informação adeque ao nosso comportamento a comportamento seguro. Então, eu acho que esse é o grande trabalho que ainda os programas locais, tanto os programas municipais, estaduais, federal, junto com as organizações da sociedade civil, ainda tem que fazer um trabalho muito intenso no sentido da formação. Trocar um pouco essa visão da sexualidade, da corporeidade, compreender como é que acontece tudo isso, né? Para que na hora a gente possa saber adequar o nosso comportamento. E ali entram as escolas, as igrejas, as organizações, os meios de comunicação, os programas locais, os profissionais de saúde, né? Para que a gente fique atento a essa epidemia, que é uma epidemia que está se alastrando cada vez mais. Continue divulgando isso, né? Obrigada, Frei Lunardi. Eu quero saber dessa moça aqui, voluntária da Pastoral, seu nome? Ana Maria. Ana Maria, como é que é trabalhar com as pessoas que são portadoras do vírus HIV? Você acha que elas são vítimas de preconceito, como a irmã Zelinda colocava? Sim, elas têm bastante preconceito, sim. Inclusive, elas não gostam de ser identificadas, né? Principalmente aqui em Caxias. Talvez seja a cultura, coisa assim, a gente tem, como a gente tem que ter um olhar assim de humanidade, de carinho, de respeito por elas. O que te levou a trabalhar voluntariamente com essa questão da AIDS? Olha, eu sou também da Pastoral da Dignidade da Mulher. Parece que as duas se intercalam. As duas se intercalam. Né? Eu comecei com a Pastoral da Dignidade da Mulher. E aí eu comecei a perceber nos lugares aonde a gente vai, né, que realmente existe isso. E aí eu conheci a Pastoral da AIDS e parece que as coisas fecham. Uma coisa me levou à outra. Porque no começo as pessoas tinham até medo de cumprimentar, de dar a mão para uma pessoa que tivesse o vírus HIV, né? Com certeza. Era muito, eu acho que o medo veio muito juntamente com a falta de informação no começo, né? Foi bem com a falta de informação e a forma como a coisa veio no passado, como algo agressivo. E quanto na realidade, assim, se tu souber conversar com a pessoa, mostrar para ela, como a irmã Zelinda colocou, as doutoras colocaram, e o Frei, que tudo tem remédio, né? Basta a gente ter um olhar e saber que se tratar, se cuidar e ir nos lugares certos, né? Com certeza. Eu quero ouvir também aqui o pessoal da ONG Construindo a Igualdade. Seu nome? Felícia. Fenícia, para vocês da ONG, como é que vocês enxergam essa questão do preconceito, tanto das pessoas portadoras do HIV, como do pessoal transexual também? Como é que você imagina isso? Eu acho que, na verdade, assim, como foi falado, é uma questão de conscientização e tudo que é diferente na sociedade, ele é rejeitado.
Então, isso, na verdade, seria não só uma conscientização de prevenção, mas do público em geral, porque as pessoas costumam, muitas vezes, agredir mesmo com palavras tudo que é diferente. Então, é uma coisa, assim, bem E também complexa. com gestos, muitas vezes, né? Caxias do Sul teve alguns episódios Caxias desses. do Sul teve alguns episódios, então é uma cidade bem preconceituosa, bem, assim, falta informação, eu acho. Conscientização e, como dizem, o quanto não é comigo, eu não tenho preconceito, mas quanto é comigo, eu tenho. Algumas pessoas são assim. Então, isso é uma coisa muito complexa. Esse preconceito, todas as informações que foram mencionadas aqui pelas ONGs, me chamou muita atenção com relação também à heterossexualidade, né? Porque a grande maioria das mulheres, pelo menos índices no Brasil, mostram que mais de 87% das mulheres que estão infectadas são heterossexuais, então elas se contaminaram, né? E esse índice é pela metade com relação aos homens. A informação está aí, né? É preciso realmente mudar. Gente, a gente está chegando no encerramento do programa e como nós temos a nossa árvore dos desejos aqui, que vai ficar até o final desse ano aqui conosco, aqui no estúdio, hoje a gente escolheu a dona Zelinda, que a Maria Nelly falasse, tá? Então, quem sabe você lê pra gente o que a Pastoral da AIDS colocou, pode ser? Vamos fazer assim, democraticamente, porque o programa já está... Não sei se ela vai entender. Não sabe se vai entender a letra. Vamos ver. Aqui diz assim, que 2014 aconteçam ações de prevenção e de diagnóstico precoce para que ninguém mais se infectem e que a vida prevaleça. Amém, né? Que esses nossos desejos sejam atendidos. Então, irmã Zelinda, por gentileza, a senhora pode subir aqui no nosso palco, colocar aí os nossos desejos. Fica a dica, existe a informação, existe, ela está aí, mas é preciso que a gente possa mudar os nossos comportamentos, analisar aí essa questão em relação à AIDS e também as DSTs, né, doutora Alessandra? Eu gostaria muito de agradecer os nossos especialistas que estiveram aqui presentes hoje. Micael, muito obrigada também por participar da interatividade. A ONG Construindo a Igualdade, que esteve conosco. Pastoral da AIDS, muito obrigada também por construir conosco esse programa. E a gente vai encerrando hoje o Rede de Olhares ao som do Marcos Cosa. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Não existem mais distâncias que possam me levar para mais longe. Quando você dá a partida, sua nave se perde no espaço. Eu não quero mais migalhas, você só me abandona. Me deixa esperando na linha, quando não me quer, se evapora feito gás. Pra você não passo de um brinquedo. Logo você cansa depois, joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Não consigo mais pensar em coisas que até pouco sonhava. Se for pra ficar contigo, não importa se corro perigo. Não entendo por que tanta pressa, nem por que viver desse jeito. Como é que você quer que eu ande, se você não me dá chão pra pisar? Pra você não passo de um brinquedo. Logo você cansa depois, joga fora. Você